Você sabe como são nomeados os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil? Vamos entender como funciona a carreira dos ministros do STF. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa e eu faço vídeos trazendo curiosidades, informações e aspectos importantes do direito para a sua vida. Para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal de última instância no Brasil. Os ministros do STF são responsáveis por julgar em último grau recursal os processos do nosso judiciário. É também da responsabilidade dos ministros julgar algumas autoridades em única instância, como é o caso do próprio presidente da República. Além disso, são também os ministros do Supremo que decidem se uma lei está ou não de acordo com a Constituição, se essa lei é constitucional ou não. E caso não seja, ela não vai ser válida no nosso ordenamento jurídico. É muita responsabilidade para esse cargo, então vamos entender como alguém se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar também que a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o teto da remuneração de todos os servidores públicos no Brasil. Isso significa que nenhum servidor público, seja do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, pode ter uma remuneração superior ao do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vamos entender como é que alguém ocupa esse cargo. A Constituição Federal estabelece que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é preciso ter idade mínima de 35 anos e para sua nomeação a pessoa deve ter no momento no máximo a idade de 65 anos. Então, na nomeação, a pessoa deve ter entre 35 e 65 anos. Além disso, a Constituição estabelece que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é necessário ser brasileiro nato, ou seja, ter nascido no Brasil ou ter pai ou mãe brasileiro pelo menos. O mais interessante é que além do requisito da idade e da nacionalidade brasileira, a Constituição não estabelece outros grandes requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela não especifica que é necessário ser graduado em direito, nem mesmo ter exercido algum cargo como de advogado, juiz ou promotor de justiça. A Constituição estabelece que para nomeação no cargo de ministro do STF, além dos requisitos da idade e da nacionalidade, o candidato deve ter reputação ilibada e notável saber jurídico. Como nós podemos ver, são dois requisitos que não são fáceis de especificar, são conceitos abstratos que não exigem necessariamente algum requisito específico. Já aconteceu na história do Brasil de um médico ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele não chegou a permanecer do cargo porque o Senado rejeitou a sua nomeação. Desde então, vem sendo consolidada a ideia de se exigir um notável conhecimento jurídico, mas ainda assim é um requisito muito abstrato. Muito embora o notável saber jurídico seja normalmente associado com a graduação em direito, não necessariamente a Constituição exige esse requisito, o que significa que nada impede que o notável saber jurídico tenha sido adquirido de uma outra forma, que não necessariamente no estudo acadêmico na faculdade de Direito. Cumpridos esses requisitos, o candidato deverá ser indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República em exercício no momento em que o cargo se torna vago, seja pela saída ou pelo falecimento de um dos membros do Supremo. Após a indicação do presidente da República, o candidato irá passar por uma sabatina pelo Senado Federal, que poderá rejeitar a nomeação. Mas essa sabatina termina sendo um procedimento meramente formal, porque na história do Brasil apenas 5 rejeições aconteceram, e a última vez em que aconteceu uma rejeição foi no ano de 1894. Ou seja, durante a atual Constituição de 1988, nenhuma indicação do presidente da República foi rejeitada pelo Senado Federal. Uma vez que o candidato seja nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele terá vitaliciedade no cargo, o que significa que ele poderá sair desse cargo em pouquíssimas hipóteses. A primeira hipótese é caso o próprio candidato requeira sua saída. Em uma outra hipótese, ele deverá ser necessariamente aposentado caso chegue aos 75 anos de idade no cargo. Isso se chama de aposentadoria compulsória, pois o ministro do Supremo Tribunal Federal somente pode exercer esse cargo até os 75 anos de idade. Além dessas duas hipóteses, existem apenas outras duas hipóteses em que o candidato irá sair contra a sua vontade e dentro da idade em que poderia exercer o cargo. Na primeira delas, ele precisa ser condenado por sentença judicial transitada em julgado, em processo judicial. O detalhe dessa hipótese é que esse processo judicial vai ser julgado pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. A segunda hipótese seria no caso de impeachment, que se assemelha ao procedimento de impeachment do presidente da República. Nesse caso, o ministro vai responder por crime de responsabilidade e quem irá julgar vai ser o Senado Federal, que com o voto de 2/3 de seus membros poderá decidir
pela saída do cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal. É assim que acontece a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e são essas as hipóteses em que ele pode sair do cargo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui para apoiar o canal. Eu aguardo você lá nos próximos vídeos. Um abraço, meu amigo.